partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, aqui comigo no estúdio Carlos Harold e o André Vitório. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Lembrando que este programa ele tem o apoio do Sicredi Vanguarda, gente que coopera cresce. Carlos, faz a escalada do dia aí pra gente. Olá, ouvintes! Hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher. Parabéns a você, mulher, principalmente as mulheres agricultoras aqui do nosso município, pelo seu dia. Hoje é um dia de luta, um dia de política da mulher, né? De fortalecimento das questões da mulher aí. A gente vivendo um momento triste aí com essa notícia aí do cara lá de São Paulo, do vereador de São Paulo lá. Isso pega pesado, né? Infelizmente, próximo a essa data. Mas vamos que vamos. Hoje, no Dia da Mulher, nós vamos falar sobre abacaxi. Então a gente vai falar aí sobre cultivo de abacaxi. Acompanhe conosco hoje no programa. Assim como o Carlos falou, hoje então, dia 8 de março de 2022, lua nova, e nessa data é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas nós mulheres. Vamos para a previsão do tempo. Segundo o CIMEPAR, a semana trará chuvas e uma leve redução de temperaturas, quer dizer, vai cair aí de 36, 37 para 31 graus, então assim, não é tão baixa a temperatura. Previsão de pancadas de chuva hoje, 6 milímetros, e de quinta a domingo um acumulado de quase 40 milímetros. A maior previsão de chuva aí para sexta-feira, 21 milímetros. Para o mês de março, a expectativa é de chuvas abaixo da média. Rural em Foco. Vamos iniciar o nosso Rural em Foco mais uma vez com as notícias do bloco agrícola. O PIB do agro tem perdas com cana e mandioca, mas os ganhos com trigo, fumo e laranja. Então, né, é uma notícia boa. O PIB vem se recuperando, o PIB agrícola, né, vem se recuperando. Ele teve 2 trimestres aí de queda. E esse primeiro trimestre que fechou aí de 2022 aí, que foi analisado aí, a gente tem uma elevação dos ganhos, principalmente com relação ao trigo em cima da super safra que a gente teve, do fumo e da laranja pela valorização do produto. A gente teve também uma variação negativa aí de algumas cadeias, principalmente as afetadas aí pela seca, né? Que foi principalmente a cadeia da cana-de-açúcar, do milho, do café e a questão da pecuária de leite de corte também, que afetou negativamente o PIB nesse aspecto aí, nesse trimestre, né? Falando pecuária algo específico. De corte. Infelizmente, por conta da redução de abate, pela análise da Conab, aqui nesse relatório da Conab. USDA deve reduzir a projeção de estoque para soja, milho e trigo, dizem os analistas consultados pelo Wall Street Journal. Então, isso é uma especulativa, né? Mercado especulativo aí que a gente também fica acompanhando, que isso dá reflexo no preço, com relação ao relatório de amanhã. Então, amanhã tem uma previsão de que se reduza as projeções de estoque norte-americano desses produtos. E isso impacta ainda mais no preço, que já está uma loucura no mercado. Uma coisa interessante que eu queria aproveitar é comentar uma coisa que aconteceu ontem na Bolsa de Chicago, né? A gente acha que o mercado especulativo ele avança os números. Ontem, soja e o óleo de soja que é cotado na Bolsa, ele elevou tão alto, a especulação foi tão em cima dele, subindo os preços, que ele chegou num teto que se fechou as cotações naquele momento. Então ontem as cotações de soja e de óleo não se prosseguiram durante o dia todo, ela foi até o intervalo do dia e ficou travado naquele valor, porque até mesmo a bolsa deu uma travada na subida. Interessante isso. Vamos falar de soja, mas aqui no Brasil os negócios travam, mas a saca avança para até R$ 211 no Rio Grande do Sul. O que tá travado os negócios? Não tem soja no mercado? Não, tem soja no mercado sim. Os produtores aí do Mato Piba aí colheram soja, estão com soja armazenado aí. Mas por que tá travado? Tá travado porque quem tem soja não quer vender, e o pessoal do Sul aqui que colheu mal, que não tem produto para vender,
também não está vendendo, não está comercializando. Então tá todo mundo aguardando os preços melhorar mais, quem tem produto, para comercializar isso aí. E os preços estão subindo. Eu lembro aí que até pouco tempo atrás a gente falava assim, não, jamais a saca vai passar de 150. Então, mas foi o efeito seca, né? Principalmente internamente aqui. E agora esse efeito guerra, né? Que a gente vai comentar até na próxima notícia aí. Que tá fazendo todo mundo ficar alvoroçado aí, que vai virar do mercado, né? Pois é, vamos então comentar a respeito dessa notícia, né? As altas dos preços agrícolas incrementados pela guerra chegou aos produtos brasileiros. Então, né? Chegou e tá chegando, acho, no mundo inteiro, né? Quais são os produtos mais impactados no primeiro momento? O trigo, a gente passou aí, quem acompanha nosso programa aí, eu falo, fazer brincadeira, né? O trigo tá há 3 meses mantendo o mesmo valor de R$ 88,00 a saca. Ficou 3 meses estabilizado, 4 meses estabilizado, o mesmo valor. E agora tá disparando o preço. Por quê? Porque se tem uma perspectiva de que esse produto vai ficar escasso no mundo inteiro, porque lá é a região produtora. Exatamente. Às vezes a gente fica pensando, mas a Ucrânia produz o quê? A Ucrânia produz muita coisa, trigo, né? Então, cevada. Grãos. Trigo, se eu não me engano, aí é 1/3. Sim, né? A produção não é assim, não é o principal país produtor, mas é uma condição que impacta principalmente no mercado europeu, né? Que ele compra, tá muito perto dele lá, praticamente toda a produção vai para da Ucrânia e vai para a Europa. E agora ela vai ter que buscar em outros mercados. Então isso vai impactar pra gente também. Uma outra coisa que vai impactar muito, né? Falando em trigo, né? A China, inclusive, falou que vai ter uma das menores safras de trigo de inverno que já teve na história, com uma queda de pelo menos 20% de produção. Então, né? Então olha pra você ver, ainda tem isso ainda, né? E com relação à guerra também, outra coisa que impacta, que tá todo mundo discutindo, é a questão dos fertilizantes, né? Que também a gente sabe que lá é um país que comercializa para o mundo inteiro, principalmente fertilizantes nitrogenados e potássio. O potássio hoje, nossa, é muito dependente daquela região ali, algo em torno de 20 a 30% do mercado é eles que fornecem. E a gente agora está nessa dificuldade, não tem de quem comprar. Então a gente passou por um período de pandemia que não conseguia entregar o produto, por isso que faltou, né, muitas vezes por conta de logística que a gente teve escassez também de fertilizante, de defensivo, de tudo quanto é produto para agricultura esses últimos 2 anos agora. E a gente vai continuar vivenciando isso aí. Isso vai impactar o preço do custo de produção do produto agrícola na próxima safra. Que já subiu, né? No ano passado, aí, foi uma alta considerável que teve no custo de produção de grãos, né? E pela alta desses insumos. Aí nós tivemos a barreira comercial, né? Que o Brasil não vai comprar os fertilizantes da Rússia, né? Já estamos aí com uma movimentação do nosso governo em direção ao Canadá, né? Para fazer a aquisição desses insumos. E até na última semana a gente teve várias notícias aí de produtos alternativos que devem começar a ser utilizados, né? Até de produção de fertilizantes por algas marinhas aí. Então, assim, bastante alternativas que têm que ser pensadas, porque a gente não sabe até quando que essa situação vai perdurar. A questão é que a gente já estava vindo aí de uma alta de grãos, né? Sim. Alta também no custo de produção, mas o preço do grão alto, e impacta porque os grãos como commodities, eles são aí uma base de uma cadeia toda que vem pela frente. Então, de alimentação animal e também alimentação humana, né? Então, quando a gente fala em fertilizantes, acho que o limitante vai ser realmente o potássio, né? Porque em nitrogênio e fósforo nós temos uma produção de fertilizantes orgânicos, né? Oriundos da produção animal, que supriria assim, uma parcela da nossa necessidade, só que o potássio realmente vem baixo nesses fertilizantes orgânicos. E para o produtor entender que o potássio vai dar reflexo nas nossas culturas. O potássio ele é o principal adubo que fica encarregado do transporte de açúcares na planta. Ou seja, enchimento de grãos, aquela parte de dar peso no grão, é muito ligado ao potássio em questão de grãos, né? Então a gente vai ter essa dificuldade, um adubo muito bom, muito essencial para a nossa produção aqui. Nossa região vai ser impactada menos, porque nossos solos são muito férteis, né? Mas uma região de areia, aí, uma região mais arenosa, com terrenos mais textura média, textura arenosa, vai sofrer bem mais essa falta de produto aí. Aproveitando a análise, queria puxar com vocês também, assim, aproveitando, o que vai ser para a próxima safra, assim, o que o produtor, a gente fica alertando o produtor, mas agora é a hora do produtor se planejar. Não só porque está faltando produto, mas tem uma perspectiva aí também, mercado interno, que a gente está tendo uma postura hoje federal
de baixar o dólar, né? Então a gente também tinha aí os preços subindo dos produtos, das commodities aí, porque o dólar estava muito alto, né? Então os preços da soja e milho subiram ao patamar que chegaram por conta do dólar também. Se o dólar cai um pouco, a gente vai ter uma estabilização dos preços e isso não vai acontecer com a compra dos insumos. Então a gente vai ter insumos altos e vender mais barato. Então o produtor tem que ficar atento agora. Vamos falar um pouquinho de mandioca. Clima e preço fazem o produtor retrair as vendas. Então, o preço está disparando do produto da mandioca. Quando a gente acha que ele vai parar de subir, ele continua subindo aí, o pessoal continua vendendo mais caro. E quem tem mandioca, principalmente na nossa região aqui, que tem poucos produtores agora que sobraram, né? Muita gente parou na atividade, tá segurando o produto, aguardando o preço. Já vou puxar as cotações? Pode, Daiane? Pode. Então, só para vocês terem noção, a mandioca essa semana está sendo cotada na Praça de Toledo a R$ 716,20. O preço maior que havia chegado até então era de 650 tonelada, R$ 650 a tonelada. Isso há 2, 3 anos atrás aí que a gente tinha chegado a isso. Então, só da semana passada para cá subiu R$ 27,70 na Praça de Toledo. Então, os preços estão na altura. Das outras cotações, tudo subindo, né? Soja, R$ 198,00 a saca aqui em Santa Helena. Subiu R$ 8,00 da semana passada para cá. O milho, R$ 97,00 a saca. Vai bater a 100. R$ 100,00 a saca, se continuar nesse patamar de subida. R$ 6,00 a mais que a semana passada para cá. E o trigo, R$ 100,00 a saca. Tava 88, estabilizou durante muito tempo. Começou uma subida devagar. E da semana passada para cá subiu R$ 11,00. Olha o reflexo. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Vamos falar de boi gordo. Mesmo diante de conflito internacional, o preço da arroba segue firme, André. Pois é, bom dia pessoal, boa tarde. O preço do boi continua, vem numa estabilidade, né? Apesar de na Praça de Toledo ter subido R$10, de R$315 a arroba subiu para R$325. Na Praça de Cascavel teve uma leve queda de R$305 semana passada, caiu para R$303 essa semana. Isso mostra um cenário de dados disparelhos, né? Então é um sinal de mais de estabilidade. No entanto, o preço da arroba vai se manter provavelmente firme porque a gente está saindo da safra do gado, né? Então as regiões produtoras de gado vão ter dificuldade em suprir, o abate está diminuindo. E a gente vai ter até, tem já notícias, né, falando que em Mato Grosso do Sul, especialmente, a gente tinha separado essa notícia, começa a ter novamente o abate de fêmeas. Então, apesar do preço hoje estar estável e estar melhorando, a tendência é que volte a subir. A gente teve aí uma melhora na relação de troca do pecuarista que faz a recria engorda também. Essa é uma notícia interessante para quem faz o confinamento, a terminação, né, do bovino, só que a gente pode esperar que isso vai se apertar novamente pela falta de bezerros. Quando você tem abate de fêmeas, o preço do bezerro vai subir e essa é uma tendência que deve ficar pelo menos até o final do ano. Então vamos ter aí novas altas na carne bovina. A gente vai continuar falando aí da guerra e dos impactos aí no mercado dos agronegócios no Brasil, porque ela gerou mais custos ao setor de carnes, mas também algumas oportunidades. Quer comentar dos impactos para a gente, André? Com certeza a gente vai ter impactos quanto aos custos, né? O custo de produção vai subir muito. No entanto, quais são as oportunidades que podem ser vistas nisso aí? Os países que estão no conflito vão ter dificuldades de comercialização. E quando esses países reduzirem a sua comercialização, o Brasil, que é um grande exportador de carnes e principalmente, né, e grãos, a gente já não tem tanto esse problema, mas em carnes a disputa é grande. A Ucrânia produz frango, né, num volume considerável, então vai ser um mercado que ele vai deixar de atender fora do país. Eles vão focar mais nos problemas internos e isso abre oportunidade para o Brasil entrar nessas brechas. E aquela questão da promessa russa de importação de carne suína e bovina do Brasil? Esse é um ponto de dificuldade não só pela questão comercial, mas pela logística, né? O transporte está bem complicado, assim como está dificultada a questão de vir os fertilizantes por causa principalmente dos transportes, né? Porque aquelas sanções que a gente fala, teve sanções sobre a Rússia, na verdade
todo o transporte também recebe sanção se for carregar alguma coisa da Rússia para cá ou de cá para a Rússia. Então existe uma dificuldade nesse transporte e talvez isso reduza o consumo, ou até por questões da guerra, né, eles vão direcionar mais dinheiro para o conflito e tirar isso do consumo interno. Então a gente tem um período aí que a gente vai ter que esperar o que vai acontecer. Ainda falando do mercado internacional de carnes, a China comprará 38 mil toneladas de carne suína congelada para reservas estatais em 10 de março, mas apesar disso, as exportações de carne suína do Brasil para a China devem cair em 2022 com a recuperação dos plantéis devido à peste suína africana. Essa é a expectativa, a China realmente está recompondo os rebanhos. Né, a questão do conflito talvez traga algum impacto nisso, mas eles vão, com certeza, comprar menos carne do Brasil. Isso vai impactar no nosso mercado interno, porque o suíno, diferente de bovino, a carne que vai para fora é a mesma carne que vem para nós, né? E o suíno já está apertado com relação aos custos. O custo de arraçoamento é muito alto hoje, não está pagando para você criar o suíno independente, no caso. E segundo dados do CPEA, o preço do suíno vivo são os menores desde agosto de 2018. Acho que de todos os setores de produção animal de suínos para engorda, é o que mais está sofrendo aí por essa alta dos insumos, né? E é provável que continue assim por alguns meses, pelo menos, né? Enquanto não se estabilizar o mercado, o comércio, e vamos ver como é que vai entrar as nossas produções vão para onde, se vai ser aberto um novo mercado para o Brasil na parte de suínos ou não. Então essa é a cadeia hoje que vai ficar mais difícil. Vamos falar de frango agora. A carne nunca esteve tão mais barata que a concorrente bovina. A carne bovina em relação ao frango, né? Vamos traduzir essa notícia aí. Quer dizer que está muito mais caro você comer aquele bifinho do que você comer uma coxa de frango, por exemplo. Então essa relação fica complicada. Se você vai no mercado, a gente que vai comprar comida no mercado, né, sente isso fácil. Você olha o preço da carne e você olha o preço do frango, com certeza você vai comprar frango que vai durar para vários dias, enquanto o da carne dura por um dia só, no mesmo valor. Não só frango, mas também ovos. O histórico aponta uma elevação de preço no curto prazo. Isso é uma ocorrência normal nesse período de quaresma, né? Esse aumento do consumo de ovos, mas acredito que não seja só por isso, né? Mas provavelmente não se mantém. Os ovos também entram nessa relação, né? Com o preço da carne bovina. Só que depois que passa esse período do feriado santo, geralmente ele volta a cair o consumo e o preço vai se ajustar novamente. No Brasil, né, esse consumo dos ovos é mais do mercado interno, é mais dos brasileiros, então a tendência é que conforme cair, isso vai afetar um pouco o preço ao produtor novamente. Vamos falar de leite. Com a oferta limitada, o preço sobe 1,4% na média Brasil. André, é um momento bastante complicado que o produtor de leite está vivendo, né? Porque a gente está aí noticiando aqui essa alta dos grãos e também a gente tem aí uma seca que não é comum para o período, né? Nós estamos ainda nesse efeito de laninha, então essa época teria mais pastagem, não tem, então o produtor tem que entrar aí com mais concentrado, está subindo bastante o custo do litro, né, André? Já se esperava um aumento um pouco maior, né? Porque o custo de produção subiu muito e a gente vê que os grãos vão continuar subindo. Então a gente vai ter que ter uma resposta do mercado para o produtor, que o produtor já diminuiu a sua produção de leite, já está reduzindo a alimentação, né, do rebanho para tentar reduzir custos. Só que isso tudo tem um limite. Isso vai, com certeza, ser dificultado porque um aumento de 1,4% não faz muita diferença na realidade. A gente sabe que leite e derivados produzidos aqui no Brasil, eles são um produto essencialmente de mercado interno. Então, no varejo, aí a gente tem uma limitação que esse preço pode subir. O produtor vai continuar sofrendo ou esse preço do custo do grão aí ele vai conseguir ser repassado ao consumidor, porque ninguém tem dinheiro, né? Dificilmente esse preço vai ser repassado ao consumidor, porque conforme você aumenta o preço ao consumidor, o consumo vai diminuir. O leite não é um produto visto como essencial, né? Então, conforme o preço vai chegando num certo patamar, a população diminui o consumo dele.
aí a indústria começa a apertar o produtor. Então a tendência é que a gente tenha aí uma queda no fornecimento de leite pelo produtor e uma dificuldade que talvez pela diminuição da demanda pode segurar esse preço um pouco mais alto, mas não que o preço seja repassado ao consumidor. Vou dar aqui nossa sessão de notícias diversas e vou pedir até para o Carlos comentar. Mulheres lideram 31% das propriedades rurais brasileiras. Então, né? A força feminina encabeça 30 milhões de hectares, né? Equivalente a 8,5% da área ocupada no Brasil. É comandado por mulheres. É pouco ainda em comparativo, né? Mas a gente vê que a propriedade que tem uma mulher comandando ou uma mulher junto com um homem tocando a propriedade, é outra propriedade, é outro nível de produção, com certeza. E as mulheres cada vez têm mostrado sua força no agro. Vamos falar aí qual que é o perfil dessa mulher que está liderando essas propriedades rurais, né? 60% dessas mulheres, elas têm curso superior, então capacitação técnica é um caminho bastante importante aí que as mulheres estão seguindo aí na liderança aí dessas propriedades rurais. Infelizmente, o agro ainda está abaixo da média dos outros setores, né? Que você tem mulheres em posição de gerência e liderança, direção, né, dos setores é 38%, né? E o agro aí um pouco mais baixo, mas com certeza a gente teve aí uma evolução nos últimos anos. É isso aí, gente. E, então, comentar, Carlos? Uma última notícia que eu queria dar, não sei se tem mais algum dos avisos aí. O sindicato pediu para avisar que essa é uma das últimas semanas para fazer pedido de muda de abacaxi, de morango, de alho e os alevinos também. Então quem quiser procure o Sindicato de Trabalhadores Rurais aí que eles estão comercializando esses produtos. É isso aí, gente. Então, um excelente Dia da Mulher para todas as mulheres, né? Os nossos parabéns, nossos melhores votos, né? A gente que tem aí nessa convivência só traz alegrias. E vamos para o nosso bloco de apoiadores. Nós retornamos já em minutos com a produção de abacaxi em Santa Helena. Fique ligado, nós já voltamos. Com você, agricultor, volta já. Voltamos com o programa Com você, agricultor. Este programa tem apoio de Sicredi Vanguarda. Seja um associado. Gente que coopera, cresce. Papo Técnico. Papo Técnico. E estamos de volta no Com Você, Agricultor, e hoje vamos conversar um pouco sobre o potencial da fruticultura aqui no nosso município de Santa Helena e vamos detalhar um pouco mais tecnicamente sobre a produção de abacaxis, que já vai aí para o 2º ano de plantio no município. Nessa conversa, quem nos dará os rumos é o Carlos Harold, o nosso engenheiro agrônomo e extensionista aqui do IDR Paraná no escritório municipal de Santa Helena. Vamos lá, Carlos? Olá, ouvintes, tudo jóia? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Carlos, esse tema da fruticultura foi muito puxado por essa parceria aí que a gente tem com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Pela essa organização da aquisição de mudas. Conta pra gente brevemente aí como é que está sendo realizado esse trabalho. Então assim, Daiane, a questão da fruticultura no município não é só o sindicato nós que estamos puxando. Na verdade é um dado do próprio antigo IAPAR, né, que hoje também faz parte com a gente aí do IDR Paraná, a parte de pesquisa. Então, Santa Helena está numa região muito propícia para o cultivo de frutas. Por quê? Porque tem um solo de excelente qualidade, que dá uma fruta com excepcional qualidade de sabor, tá? Não só de abacaxi, outras frutas também. E a gente tem um baixo risco de geada em muitas áreas. Então aquelas áreas que tem pouca possibilidade de geada ou ocorre com geada com baixa intensidade, é uma área muito propícia para o cultivo de frutas. E em questão de mercado que a gente coloca, a gente tem hoje, se for analisar os dados hortifruti aí, 70% do que é consumido no Paraná vem de fora. Quando a gente pensa em termos de fruta, esse dado chega quase a 90%. A gente produz alguma coisa de banana aí e alguma coisinha de outras frutas como kiwi, como algumas frutas assim de inverno, mas é pouco perto do que a gente consome. Então tem um mercado muito grande.
A gente pensando em Santa Helena, quais são as frutas que eu, Carlos, vejo mais potencial de produzir e comercializar? O abacaxi sai na frente, com certeza por conta da qualidade. Quem já consumiu abacaxi produzido em Santa Helena é muito melhor do que os abacaxis que vêm de fora aí, em questão de sabor. A gente tem um solo muito propício para essa cultura, principalmente o abacaxi havaiano. E a questão da banana, né? A gente tem aí um consumo muito alto dessa fruta, diferente das outras frutas que a gente tem um consumo, mas não é um consumo tão elevado. Banana é uma fruta que está no dia a dia do brasileiro. E a gente hoje tem um potencial de produção aqui em Santa Helena que não encontra de Cascavel para lá. Engraçado que, salvo engano, aí a região maior produtora de banana aqui no Paraná seria o litoral. O litoral, por quê? Porque tem baixo índice de geada, né? É uma cultura que é teoricamente fácil de manejo, de solo. Você consegue adubar ela e ela responder a adubação, né? Que precisa de água, que a gente tem aqui em certa quantidade, não precisa de irrigação para fazer produzir. Nossa condição de chuva é boa aqui e não aguenta geada. Então ela não é uma cultura sensível à geada, mas quando ela sofre a geada, ela não perde o fruto, ela solta o fruto. Então assim, você consegue aproveitar ela. Você tem uma entre-safra quando vem a geada, mas ela não morre com a geada facilmente. Tá, abacaxi e banana são as frutas que você enxerga o potencial. Alguma cultura a gente tem já instalada aqui no município? Então, abacaxi, a gente tem produtores isolados que já produzem abacaxi aí há 2 anos, aí a gente tem mais produtores produzindo, mas tem, acho, mais 2 produtores que têm produzindo abacaxi aí com uma certa regularidade já há alguns anos com excelentes resultados, né? A estação experimental nossa aqui da UDR Paraná tem abacaxi sempre, todo ano, e todo ano ela vem com excelente potencial e com baixa utilização de insumos, então não é uma cultura que demanda muito uso defensivo, então também tem se adaptado muito bem. Banana, a gente tinha um produtor muito assim, muito conhecido no nosso município, que era ali na região de Santa Clara, mas que por se intensificar na atividade da avicultura, ele praticamente paralisou hoje, então a gente está com um vácuo aí de produção. Então, uma oportunidade para quem está pensando em alguma coisa para a propriedade se inserir nessa atividade. Pensando aí até em merenda escolar, né? Sim, que agora que vai ter certeza. o PA municipal, né? Sim, hoje a merenda escolar do município de Santa Helena, ela tem um consumo de banana aí de 350 a 400 quilos por semana. E a gente não está entregando isso aí pela agricultura familiar. Olha pra você ver como é que pode, né? A agricultura familiar não está entregando esse produto. Mas vamos falar de abacaxi aí, que foi o tema que a gente optou, até porque a gente está aí no período que vai ter a distribuição das mudas, né? Tá fazendo a aquisição das mudas. E para auxiliar aí um pouco o nosso produtor nessas questões técnicas do plantio, então a gente vai falar... levantar um pouquinho essas questões. Vamos falar um pouquinho da muda do abacaxi. Como é que o produtor ele pode fazer para avaliar a qualidade da muda de abacaxi, Carlos? A muda de abacaxi, quem for comprar do sindicato, não tem como avaliar, vamos dizer, né? A avaliação vai ser feita pelo técnico lá que está acompanhando a entrega, né? E a gente aqui que vai avaliar se está vindo. Vai ser uma compra em atacado. Sim, vai ser uma compra em atacado. Eu já vi as fotos, havia mudas boas, né? Já acompanhei, a gente acompanhou a entrega ano passado. E esse ano já me mandaram as fotos, essa semelhante ao que foi ano passado, um pouco menor. De que região que vai vir essas mudas? Santa Isabel do Ivaí. Então vem lá do norte. É o principal município produtor de abacaxi aí. E vai vir de lá essas mudas. Então é muda de uma região que já está... Já vem produzindo, já está produzindo há bastante tempo, né? São as mesmas mudas, o mesmo produtor das mudas do ano passado? Sim, não do mesmo produtor, da mesma associação de produtores, né, na verdade. É uma associação que organiza isso aí, a gente está comprando da associação de produtores lá. Tá, então, mas caso aí o produtor for optar, né, conseguir escolher uma muda, como é que ele pode ali... ver se a muda é boa ou ruim, avaliar na muda. Vou pensar nos produtores que plantaram abacaxi o ano passado, que se Deus quiser até a final do ano estão colhendo esse abacaxi e vão produzir as mudas, né? Qual que é a muda boa? A muda boa é aquela muda que você deixou mais tempo no pé e ela atingiu um porte legal. Tá boa fitossanitariamente, você olha assim, ela tá isenta de doença, de praga, então ela vem de uma planta sadia, né, vamos dizer assim, e ela tem um padrão. Então a muda boa, ela tem um padrão de qualidade, que é em tamanho e na questão do pezinho dela, né, onde ela fica ligada à planta, ela tá sadia naquele ponto lá, que é de onde vai sair as raízes. Muda boa a gente avalia nesse sentido. Agora, a muda. Peguei a muda e recebi a muda, que eu acho que aí vai. Toda muda, quando eu receber essa muda que veio do sindicato aí, eu tenho que fazer uma classificação dessa muda. Isso é importantíssimo. Classificação como? Classificar por tamanho. Porque
o abacaxi, a planta do abacaxi, ele vai adiantar ciclo ou atrasar ciclo de acordo com o tamanho dessa muda. Então isso é muito importante, o produtor ele fazer o plantio da muda, na hora de fazer o plantio, o cultivo lá, ele escalonar por tamanho, as maiores em uma posição e as menores em outra posição. O que seria essa posição? A parte mais alta do terreno, se tiver diferença de terreno, a parte mais alta você planta as mudas com maior tamanho e a parte mais baixa, que normalmente se concentra mais umidade, você planta as plantas com menor tamanho, de forma que você consiga igualar ou aproximar um pouco mais esse ciclo. Só para o pessoal ter noção, é uma muda vinda de rebento, né, que é a muda que sai lá debaixo do colo da planta, né, lá embaixo do caule do abacaxi. É uma muda maior, aí ela vai ser algo em torno de 30, 40 centímetros do tamanho dessa muda. Essa muda você consegue fazer ela produzir aí de 9 até 15 meses, você consegue ela produzir abacaxi. Já uma muda de filhote, que é muito boa, a maior parte das mudas que vão vir são de filhote, que é aquela muda que nasce por baixo do fruto. Essa muda é uma muda menor, ela tem até no máximo 25 centímetros, 20 centímetros aí, é aquela muda pequenininha. Essa muda ela vai gastar até 18 meses para produzir, né? Então, nesse sentido, é interessante o produtor fazer essa seleção, porque isso vai facilitar o manejo dele, né? Tem sacamento de frutos, tem as outras atividades que dá trabalho, tem o fechamento da linha. Então, se você tiver mudas selecionadas, plantio escalonado em função do tamanho, você facilita a questão do manejo. Recebi minha muda, classifiquei por tamanho. Como é que eu faço o preparo do solo e o sistema ali de plantio? Qual que é o mais adequado? Preparo do solo. O abacaxi, ele, na nossa região principalmente, né, vamos dizer assim, o abacaxi ele não é exigente em calcário, em calagem. Ele aguenta pH até de 5,5. Na nossa região, de modo geral, está com pH superiores a isso, então não tem necessidade de calagem. Se eu tivesse numa área arenosa, eu teria que às vezes colocar calcário, quase com certeza. Mas na nossa região não precisa preocupar com calcário. O que é interessante? Terra fofa, tá? Você tem que pensar que o abacaxi ele é uma cultura que ele tem um sistema radicular que varia muito em função da textura do solo, da possibilidade dele conseguir crescer a raiz. Ele não tem uma raiz agressiva igual ao milho, né? Então você tem que dar uma terra fofa para ele de forma que essa raiz possa crescer. Quanto mais crescer essa raiz, melhor vai ser o crescimento da parte aérea na hora que ela começar a crescer, tá? Nesse sentido. E depois que eu plantei ali, aliás, ainda em sistema de cultivo ali, a parte do plantio, vale a pena usar a lona? Como é que é? Então, a gente tem acompanhado produtores, né, que fizeram o primeiro plantio aí, que seguiram as recomendações. Um cultivo comercial em grande escala, que nem você vai ver lá em Santa Isabel, onde a gente está buscando as mudas, o pessoal não usa lona, porque é difícil de castar, de encontrar, é caro, né, para colocar. Aqui na nossa região, como o pessoal está plantando de 500 até no máximo 2.000 mudas, que é o que o pessoal tem plantado aqui na nossa região, tem muita gente que tem conseguido lona de silagem, essas lonas que é reutilizável, material reutilizável, e tem utilizado para fazer o plantio. E a gente tem visto excelentes resultados. A gente foi numa propriedade que a pessoa não colocou nem irrigação, colocou só a lona e fez o plantio por cima e fez uma parte com lona e uma parte sem lona. A parte com lona você vê a diferença assim, nítida em crescimento da planta. Diminui manejo também. Diminui manejo, que o principal manejo hoje do abacaxi é a questão da capina, né? Você tem produtos que fazem o controle químico? Tem, mas são produtos caros e que causam fitossanidade no abacaxi, na planta. Então ela dá uma segurada na planta. Então o pessoal tem preferido fazer a questão da enxada, principalmente como é poucas áreas, né? Mas quem coloca lona tem saído na frente, aí tem sido um cultivo que tem valido a pena pro pessoal da nossa região. Comenta pra gente aí, Carlos, qual que é o tempo de crescimento do plantio até você colher os frutos? Então, isso varia de acordo com o tamanho da planta que você plantou, o tamanho da muda que você utilizou, né? Mas vamos utilizar uma muda padrão aí de 25 centímetros aí, que é uma muda intermediária aí que a gente tá vendo. A gente tem uma perspectiva de que se o produtor plantar aí, vamos colocar que ele vai plantar após o inverno, tá? Melhor época para plantio seria guardar essas mudas agora em local seguro, local fechado, uma lona e tal, colocar num lugar protegido aí para não molhar e tudo mais, para não perder potencial produtivo, e realizar esse plantio aí final de agosto, setembro. Então é não plantar agora. Se eu comprasse mudas para plantar na minha propriedade, eu seguraria essas mudas. O que vale a pena o produtor fazer agora, então? Já faz adubação? Quanto tempo antes do plantio tem que fazer uma adubação? Adubação para abacaxi seria super simples, seria fósforo, né?
Isso aí dá pra fazer no dia que praticamente você tá plantando a muda. Então não precisa, o Não negócio precisa. é só afofar a terra. Só afofar a terra. Isso aí vai de acordo, né? Nosso terreno é argiloso. Então, quanto mais próximo do plantio, melhor. Você Então vai a fazer tua esse preparo. orientação aqui é que não plante agora. Não plante agora. A gente E tem a muda, acompanhado. ela resiste aí. Resiste bem. Se fizer proteger ela bem embaixo de um pé de manga ou num galpão, se conseguir essas mudas aí, colocar uma lona nelas, segura tranquilamente. Aí foram os melhores resultados. Por quê? Porque a gente vai Mas entrar em aí período o de frio. detalhe dessa conservação, você tem que proteger ele de umidade, ou tem que proteger ele de temperatura, o que pode prejudicar a qualidade dessa muda? Essas duas coisas, tanto a temperatura quanto o excesso de umidade. Se você umedecer demais essas mudas, você facilita a entrada e principalmente o desenvolvimento da cochonilha, que é algo que às vezes já vem com a muda, é alguma coisa de cochonilha. Se tiver um ambiente úmido, ela vai continuar proliferando ali. Então ela tem que ficar no local arejado. E com relação a colocar numa sombra, porque se você colocar no sol, você vai desidratar essa muda, né? Então ela aguenta ficar até 6 meses, 8 meses Num guardado, barracão num aí. barracão. Se você colocar no barracão, colocar no local arejado, colocar uma lona por cima pra não ficar, ela vai se manter aí tranquilamente. São os melhores resultados que eu tenho acompanhado a campo. E irrigação, vale aí a pena o produtor investir em um sistema de gotejamento, por exemplo? É necessário? Parece que necessário não é, mas vale pode a dar pena? uma ajuda? Vale a pena? Vai adiantar o ciclo? Vai adiantar o ciclo. Você vai conseguir estabilizar o crescimento da planta aí e vai acelerar o ciclo dessa planta. Necessita? Não tem necessidade. Eu acho que a gente não está numa condição de problema com área, né? 500 pés de abacaxi você planta numa área muito pequena. Então não tem essa necessidade de colocar irrigação, tá? E ainda corre o risco de você adiantar o ciclo, e esse é o importantíssimo para o pessoal ter essa noção, de eu adiantar demais o ciclo do abacaxi e esse abacaxi ele florescer agora no período que a gente está, período de março, aí, abril, ele florescer. E aí qual que é o problema? O abacaxi, ele demanda de duas coisas para ter sabor. Ele demanda de adubo, ele demanda de nutriente, nosso solo é rico já nisso. A gente vai fazer uma adubação também, mas posterior eu vou responder essa pergunta com certeza. De potássio para dar sabor ao fruto, sabor adocicado. E ele precisa de sol, porque o sol é o principal fator de translocação aí, que acelera a translocação de nutrientes das folhas e da raiz para o fruto. Então, como no inverno a gente tem pouco sol, a condição de radiação aí, a luminosidade é baixa, né? Período curto que a gente está vivendo, que a gente vai viver. O fruto normalmente de inverno é um fruto sem graça. Você pode comer no supermercado. É aquele abacaxi sem soço. Abacaxi sem sabor, né? Diferente do abacaxi de dezembro, que você não precisa escolher muito. Todo abacaxi de dezembro praticamente ele tem um sabor gostoso aí. Você vai no supermercado. E após o plantio, eu devo fazer aí adubações complementares? Que tipo de cuidados eu devo ter em relação à doença, parte de fitossanidade? Vamos por partes, né? Adubação. Plantei o abacaxi, utilizei aí em torno de 100 gramas aí de fósforo por metro linear, né, de plantio. Fiz o plantio. Você aguarda 6 meses para entrar novamente numa adubação. Porque nesses primeiros 6 meses, a planta praticamente ela não vai crescer muita folha. Ela vai crescer mais raízes. E para crescimento de raiz você já colocou o fósforo, tá? A partir dos 6 meses, aí você vai preocupar já em questão de produção de fruto, né? Então você vai começar a preocupar com nitrogênio e potássio, que vai dar qualidade e tamanho ao fruto. Então daqui 6 meses você entra com uma adubação aí de 7 a 8 gramas por planta. Vou usar o adubo que a gente usa aqui na nossa região, de 20-0-20, que vai garantir esse crescimento do fruto aí. E doenças? Doenças, o único problema que a gente tem em abacaxi não é nem doença, é a praga da cochonilha, tá? Que é um insetozinho pequeno, que parece uma melequinha, vamos dizer assim, rosácea, né, com a cor rosácea, que fica na axila da folha do abacaxi, tá? Então ele é um inseto que você consegue ver, ele não fica na folha de forma geral, ele fica escondidinho ali naquele meio. E ele transmite a fusário, que é uma doença, uma virose que pega no abacaxi, tá? Então controlou a cochonilha, controla ele. O que eu posso usar para cochonilha? Dá tempo de falar? Então pra gente controlar a cochonilha, a gente tem 2 métodos. Eu sei que tem muitas propriedades que trabalham com manejo orgânico. Então a melhor forma de fazer controle da cochonilha é controlar a muda, fazer o tratamento da muda. Para tratamento orgânico, não quero usar produto, utiliza-se aí meio litro de óleo mineral para 100 litros de água e realiza um tratamento por imersão dessas mudas, de forma que você coloca essas mudas num recipiente, cobre elas com essa mistura de água e óleo aí e deixa 5 a 10 minutos de forma que essa água consiga penetrar a axila da folha e proteger essa planta. Controle químico, que é mais eficiente, tá? Nesse aspecto aí.
A gente está utilizando aqui na nossa região o produto indicado, né, para essa região aqui é o Evidêncio, tá? À base de imidacloprid. Você compra ele, é um saquinho de 50 gramas, você pode usar um saquinho desse para 100 litros de água, tá? E realiza a imersão dessa planta também aí. O imidacloprid ele tem período de carência de 45 dias, então ele vai proteger essa planta durante 45 dias. Ele mata por dentro, ele é fisiológico. Então ele faz o controle do abacaxi. Tá, a gente tá meio apertado de tempo, então assim, são muitos detalhes da cultura, né? Quero informar aqui os produtores nossos de Santa Helena que nós estamos produzindo material em vídeo que vai abordar mais aí os aspectos técnicos, um pouco mais detalhados sobre o cultivo do abacaxi. Está no processo de edição, daqui a uns dias a gente deve liberar isso via redes sociais, YouTube, WhatsApp, enfim. E quem tem dúvidas, né, pode entrar em contato com a gente aí pelos WhatsApp ou grupos de produtores. É isso aí, gente. E vamos encerrando por hoje, devido ao tempo, né? Tinha muito assunto a tratar ainda. Mas vamos fechando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pela IDR Paraná, Antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta, contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês e fique ligado, gente.